Olá, boa tarde a todos. Começamos agora mais um jornal Alerta Cristão. E hoje nós vamos continuar o tema dos vídeos anteriores sobre a Trindade. E a partir de agora, irmãos, você vai conhecer todo o mistério e nunca mais você vai ter dúvida sobre a questão da Trindade, que não existe três pessoas separadas. Somente existe três: o Pai, a Palavra e Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Somente existem esses três que dão testemunho lá no céu. Isso você vai encontrar lá em 1ª Epístola de João 5 e versículo 7, se eu não me engano. Lá no vídeo você vê os versículos e capítulos que eu falo, no vídeo anteriores. Então vamos aqui, irmão, começar. Vamos dar continuidade à lembrança sobre Gênesis. Olha só aqui, irmão. Como eu já falei lá em Gênesis, né, primeiro Gênesis, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Aqui, irmão, Deus está falando com o seu próprio Filho, com o próprio Verbo, que é o Espírito Santo. A outra coisa que você tem que entender, irmão, é que Deus não tinha criado ainda o homem. Deus ainda, irmão, não tinha criado os seus exércitos. Deus não tinha criado ainda anjos. Então só estava ali na terra, na criação da terra, somente o Pai e o Verbo, que é Jesus, o Espírito Santo. Então veja, irmão, estude direitinho, medite direitinho. Deus aqui não tinha criado Adão ainda e também não tinha criado ainda os anjos. Então só estava ali no Gênesis o Pai e o Filho. Agora, os anjos, irmão, os anjos eles vêm ser criados no 7º dia. O exército de Deus só vem ser criado no 7º dia. Olha só, irmão. Aqui no versículo, olha só. Deixa eu ver aqui. No versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde, ilha será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Então é só, irmão. Nessa fala aqui de Deus e o Filho, façamos o homem à sua imagem. Então Deus criou o homem. Então Deus ele dá essa ordem para Adão, sobre comer, sobre os animais, a ervas que seria para o alimento. Então, no 6º dia, Deus faz a criação de todas as aves do céu, animais, né? Então Deus faz toda a criação. No 6º dia Deus cria o homem, as árvores, os animais. No 6º dia. Agora, olha só, irmão, o que Deus diz aqui. No capítulo 2, Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesses dias. Irmão, preste atenção aqui, medite nessa palavra. E havendo Deus terminado no dia 7º, olha só, irmão, Deus ele criou os anjos, o exército, os anjos, foi no 7º dia. Isso quer dizer, irmão, que Deus ele trabalhou no sábado. Quando a Bíblia diz que ele terminou no sábado, é porque Deus terminou no sábado. Deus ainda trabalhou no sábado. É por isso que Jesus diz: meu Pai até hoje trabalha. Deu para entender, irmão? Quando Jesus ele morre, porque Jesus nunca morreu. O Verbo nunca morreu. Quando Jesus morre, irmão, Jesus ele não descansou. Ele não descansou, irmão. Ele foi à profundeza da terra. Ele foi pregar lá no inferno. Jesus ele não descansou. Jesus continuou ainda pregando. Ele pregou lá no inferno. O que houve, ninguém sabe. Então veja aí, irmão, que Jesus ainda trabalhou. O Espírito, que é o Verbo de Jesus Cristo, foi lá trabalhar, pregar lá no inferno.
Então não existe isso que Jesus descansou no sábado quando morreu. Não, irmão. Jesus mesmo, ainda morto, que Jesus nunca morreu. Entenda isso, irmão. Jesus nunca morreu. Ele apenas estava em um corpo, né? E aquele mesmo corpo que nasceu, ele é também o mesmo corpo que pertence a Jesus. Aquele corpo que estava na terra é Jesus, irmão. É Jesus. Aquele corpo era a casa do Verbo, que o Verbo se fez carne. Entendeu, irmão? Então você veja aí, irmão, que interessante. Por isso que é bom vocês examinarem as Escrituras, falar somente o que diz a Santa Escritura. Então, irmão, nós vamos agora para todas as provas. Vamos para todas as provas e que vocês, irmão, vão lá para o capítulo e versículo para confirmar o que eu digo. Para que vocês sejam testemunha do que eu falo. Né? Olha só, irmão. O Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3, 13, 14 em diante. Então veja aqui, irmão. O que habita em nossos corações é o Espírito de Deus e também o Espírito de Jesus. Jesus habita em nós. Então não existe outra pessoa, não existe outro Deus separado. Não, irmão, só existe dois. Só existe dois deuses, o menor e o maior. Por isso que Jesus disse, eu não sou maior que o meu Pai. Deu para entender, irmão? Que interessante. Só existe dois deuses. Olha só, irmão. Jesus manda o Consolador. João 16, 8. Então olha só, irmão. Como eu falei, quando Jesus sobe ao céu, Jesus mesmo, ele se torna ele mesmo o Consolador, que iria convencer o mundo do pecado. Então Jesus mesmo se tornou o próprio Consolador da terra. Jesus foi, mas ele está no coração de cada um. Jesus, ele mesmo, é que nos ensina a toda a verdade. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus, que nos ensina a toda a verdade. Quem foi, irmão, que ensinou aos apóstolos? O próprio Jesus. O próprio Jesus aparecia para Paulo, dando ali todos os mandamentos, e Paulo escrevia. Então veja aí, irmão, que o Espírito Santo é o próprio Jesus que está em nossos corações, que atua em nossa vida. Não é que Jesus ele se encarna em nós, não, irmão. Jesus, o Espírito Santo, não se encarna, entra em nós, né? Porque não existe encarnação. Quem acredita em encarnação estará cometendo, irmão, um grande suicídio. Porque a Bíblia diz que quem acredita em encarnação, aqueles que não acreditam em ressurreição e acreditam em encarnação, a Bíblia diz, irmão, que Cristo morreu em vão. Então, se alguém acredita em encarnação, dizendo que Deus se encarnou, que Jesus se encarnou, irmão, me desculpe, a verdade tem que ser dita. Então, o evangelho que você está pregando em vão. Você falar no nome de Deus, de Jesus, você pregar para as pessoas, você está fazendo isso em vão. Porque Jesus nunca se encarnou. Na verdade, irmão, Jesus, ele nasceu. Porque para uma pessoa, irmão, se encarnar, a pessoa tem que morrer para se encarnar em outra pessoa. Mas Jesus nunca morreu. Essa é uma verdade que tem que ser dita, irmão. O Verbo se fez carne. E o Verbo, que é Jesus, o Espírito Santo, lá do Gênesis, o Verbo do Gênesis, nunca morreu. É isso que você tem que entender, irmão. Não existe encarnação. Jesus não se encarnou. Jesus, ele nasceu em um corpo e esse corpo pertence a ele. Glória a Deus, irmão, pela sabedoria de Deus. Então é só, irmão. Aqui, o Verbo, né? Então seja lá, irmão. O Verbo era Jesus. Então a própria Bíblia confirma, irmão, que o próprio Verbo era Jesus, lá em Gênesis. O Verbo estava com Deus, Jesus estava com o Pai, com Deus lá em Gênesis.
João 1,33. Vão lá e confirmam, para ser testemunha minha. Olha só, irmão. O Consolador, o Espírito Santo da verdade. João 14, 16, 17, 18 em diante. Olha só, irmão. Aqui é a outra parte. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. Mateus 12, versículo 18. Aqui é um profeta falando, né? Que Deus iria pousar no seu filho. Então, quando Jesus foi batizado e saiu da água, então o Espírito de Deus veio, repousou em cima de Jesus. Aquela pomba representava como se fosse Deus ali pessoalmente, né? E Deus se apresentou, o Espírito Santo, que é Deus, se apresentou na forma de uma pomba e repousou aqui em cima de Jesus. E dali Deus derramou no seu Filho todo o poder, toda a autoridade para vencer o diabo no deserto. O Filho já estava ali recebendo todo o poder, todo o dom para vencer o mundo. Olha só aqui também, irmão. Vamos aqui. Jesus diz, eu e o Pai faremos morada em vós. Então veja aí, irmão, que prova tremenda, irmãos. João 14, 23. Vão lá e confira. Olha aqui, irmão. Eu e o Pai faremos morada em vós. Então, irmão, Jesus faz morada em nós. Quando nós confessamos Jesus, nós estamos recebendo também o Pai. Nós estamos recebendo o Pai. Não existe outra pessoa, não existe outro Deus, não existe outro Espírito Santo, outra pessoa separada. Jesus é tudo em um. Jesus é o próprio Espírito Santo, que foi, mas veio. Porque Deus, Jesus, irmão, eu quero lembrar para vocês aqui que está lá escrito, está aqui escrito. Jesus disse para o seu discípulo, eu vou, mas eu voltarei, estarei em vós. Então veja aí, irmão. Esse Espírito Santo que o Pai disse que ia dar, era o próprio Jesus mesmo que viria. Jesus agora está no comando. Jesus está no comando em nos ensinar a toda a verdade. Jesus está no comando em nos fortalecer e dar toda a autoridade. Glória a Deus, irmão. Olha só, irmão. Deus habita em nós. Romanos 8, 11. Jesus disse que convencerá o mundo do pecado. João 16, 8. Então você veja aqui, irmão. Jesus disse que ele mesmo é que convenceria o mundo do pecado. O que isso quer dizer, irmão? É que Jesus foi e ele veio. Porque ele mesmo disse que é ele que convenceria o mundo do pecado. Como a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo é que vai convencer o mundo do pecado. E quem é o Espírito Santo? Era o próprio Jesus que veio. Está aqui a prova, irmão. Jesus disse que convencerá o mundo do pecado. Então veja aqui, irmão, o próprio Jesus. Vamos aqui, irmão, para outra. Olha aqui, irmão, a resposta que eu falei. Vós receberá do que é meu o Espírito Santo. Tremendo, irmão. Olha que palavra checkmate para derrubar essa doutrina da trindade de três pessoas separadas. Olha só, irmão, aqui. João 16, 14. Jesus disse para os seus discípulos, vós receberá do que é meu. Quer dizer, nós recebemos o próprio Espírito de Jesus. Nós recebemos Jesus. É tremendo, irmão. Vamos mais, irmão, para respostas tremendas, mistérios que não são revelados para as ovelhas, que esses pastores da teologia escondem. Aqui, irmão, quem é da verdade, ouve a voz de Jesus. João 18, 37. Sempre, irmão, sempre ouça a voz de Jesus. Sempre ouça o que diz as Santas Escrituras e não o que diz os pastores da teologia. Coisas estranhas que não estão escritas aqui. Ouça somente a voz de Jesus. Olha só, irmão. O Espírito de Jesus não permitiu
Atos 16, 7. Irmão, aqui é tremendo. Veja só, irmão, que prova para você ver. Jesus atuando na terra. Atos 16, 7. Olha só, irmão. Atos 16, 17. Veja, irmão. Deixa eu ver. Atos 16, 7. Olha só, irmão. Atos 16, 7. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha só, irmão. Você veja que Jesus está aqui na terra. Lá de cima, Jesus, ele nos comanda, Jesus nos fortalece. Olha só, irmão. O Espírito de Jesus não permitiu que os apóstolos fossem para Bitínia. Então, o Espírito Santo, que é Jesus, o próprio Jesus, alertou aos apóstolos que não é para ir para aquele local. Então, veja aí, irmã, prova que não existe outra pessoa do Espírito Santo. Não, irmão. O próprio Espírito Santo é o próprio Jesus. Quem foi que ensinou aos apóstolos? Foi o próprio Jesus. Paulo disse que recebeu de Cristo. Tudo que Paulo recebeu e escreveu, ele disse que recebeu de Cristo, de Jesus. Porque era o próprio Jesus que iria ensinar os apóstolos. Era o próprio Jesus que estava encarregado em revelar o mistério lá do céu para os apóstolos. O próprio Espírito Santo, que é Jesus. Tremendo, irmão. Muito tremendo. Olha só, irmão. Mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Né? Jesus falou isso para os discípulos. Quando Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus disse, o Espírito do Pai é que fala em vós. Olha só, irmão. Deus enviou o seu Espírito em vosso coração. Gálatas 4, 6. Deu para entender, irmão? Deus enviou o seu Espírito em vossos corações. Então, quando nós recebemos Jesus, significa que nós estamos recebendo o Espírito de Deus. Porque Deus, Ele Deus fez um Espírito igual a Ele. E esse Espírito é chamado Verbo. Deus fez um Espírito Verbo para ser seu auxiliar na criação da terra, para ser seu ajudador. Então Deus criou um Espírito igual ao próprio Pai. Tremendo, irmão. Então é só, irmão. Então quem recebe Jesus está recebendo o Espírito de Deus. Os discípulos apalparam o Verbo. 1 João 1. Então veja aí, irmão. O próprio irmão é tremendo. Irmão é tremendo. É tremendo, irmão. Por isso que vocês têm que examinar as Escrituras dia e noite para montar todo o quebra-cabeça, para falar de um tema. Então veja aqui, irmão, que os discípulos apalparam o Verbo. Quem era esse Verbo? O próprio Jesus, quando estava na terra. Os discípulos toparam em Jesus, estava com esse Verbo, andaram com o Verbo, o próprio Jesus aqui, irmão. A outra coisa, irmão, o Espírito Santo é a verdade. 1 João 5, 6.